Você conhece aquele pânico quando você contrata um estagiário brilhante? Tipo, QI fora da curva, alguém que provavelmente consegue resolver equações diferenciais de cabeça enquanto faz um café, mas aí você pede para ele fazer algo simples e chato, tipo preencher uma declaração trimestral de imposto e ele só fica olhando para você. Ou pior, ele vai para o canto e tenta derivar todo o código tributário a partir de princípios básicos. Pois é, esse é exatamente o problema com a inteligência artificial hoje. A gente tem modelos que são gênios absolutos que passam em provas da OAB, nos maiores benchmarks do mundo, destroem testes de programação, mas quando você pede para fazer um trabalho específico numa empresa real, falta contexto, falta o saber fazer, né? E hoje eu vou te mostrar uma solução que a Anthropic, que é a empresa por trás do Cloud, está propondo. E o mais surpreendente é que o futuro da expertise em IA não parece uma rede neural mágica, ela parece muito mais uma pasta de arquivos do seu computador. Como alguém que trabalha com implementação de agentes de IA em empresas reais, empresas de verdade, eu vi esse problema acontecer dezenas de vezes. Empresas investindo fortunas construindo agentes especializados que não conversam entre si, que não escalam e quebram toda semana. A Anthropic apresentou uma palavra técnica chamada não construa agentes, construa skills. Né? E essa foi uma palestra que eles fizeram e que eles propõem que isso muda completamente o jogo, né? Não é teoria, é uma mudança de arquitetura que já está sendo usada por empresas lá das fortes, das maiores empresas lá dos Estados Unidos, né? Então eu vou te explicar usando uma analogia que os engenheiros da Anthropic usaram na palestra. Eles basicamente chamaram de o problema Mahesh contra Barry. Mahesh representa o gênio. Eles trouxeram essa ilustração ali. O cara do QI altíssimo, pensamentos ali de primeiros princípios, um raciocínio matemático absurdo. Ele é o modelo de linguagem puro. Ele é o Claude, é o GPT, é o Gemini. Ele consegue descobrir quase qualquer coisa dado tempo suficiente. O Barry, por outro lado, ele representa o especialista. No caso, um contador experiente, talvez ele não derive teoremas matemáticos num quadro branco, mas ele sabe exatamente qual formulário usar quando você precisa entregar alguma coisa para a Receita Federal. Beleza, a pergunta é simples. Você precisa fazer o seu imposto de renda. Quem que você contrata? O gênio matemático ou o contador? Você contrata o Barry, sempre. Por quê? Porque você não quer o Mahesh alucinando numa nova lei tributária só porque faz sentido lógico para ele ou porque o que ele pensou é melhor do que o que existe. Lei tributária não é lógica, é procedimento. E a sacada é essa: os modelos de IA atuais, eles são todos Mahesh. Eles são brilhantes, mas sem memória muscular de simplesmente executar o trabalho. Se os modelos base são Mahesh, como os desenvolvedores vinham tentando criar o Barry? Vamos lá. Abordagem antiga, né? E por antiga eu quero dizer, tipo, 6 meses atrás, porque tempo nesse mundo de AI é diferente. A abordagem antiga era construir um agente dedicado para cada domínio. Você quer um assistente de código, você constrói um agente de código especializado, né? Aí envolve o modelo em toneladas de coisas ali customizadas, de prompts específicos, talvez um fine tuning, não sei o que, você quer ajuda jurídica? Aí não, aí você constrói um agente jurídico separado do zero. É tipo construir um funcionário do zero toda vez e cada a gente precisa ali das suas próprias ferramentas customizadas, da sua própria forma de interagir com o mundo. Isso não escala, não funciona. Você acaba tendo ali silos de inteligência que não conseguem nem conversar entre si. É como ter um contador que não pode usar a calculadora porque a calculadora pertence ao departamento de contabilidade da sala do lado. Então, se você primeiro, antes da gente seguir aqui, se está gostando desse conteúdo, se faz sentido ver mais coisas desse tipo, já se inscreve aqui no canal. A gente está numa missão para trazer mais conteúdos de IA de forma prática, né, de forma real para você aplicar no seu negócio. Então vamos lá. Aqui entra uma mudança de paradigma que a Anthropic está propondo. E eles sugerem simplesmente abandonar a ideia de agentes especializados. Isso é grande, tá? No lugar você pega um agente de propósito geral, como o Cloud Code, e entrega para ele uma skill, uma habilidade. Eles perceberam que o código não é apenas um caso de uso, ele é uma interface universal. Se você tem um agente que consegue escrever e executar código, ele não precisa ser programado para ser um bot de finanças. Você só dá para ele instruções, skills, habilidades para puxar dados financeiros, para analisar com Python e escrever um relatório. Né? E aqui que vem a parte que talvez vai surpreender muita gente. Quando eles falam dar uma skill, uma habilidade, eles não estão falando de um fine
tuning de pesos ou configurar um banco de dados vetorial complexo. Nada disso. Uma skill, ela é literalmente um diretório, uma pasta daquelas que você cria clicando no botão direito aí no seu desktop. Dentro dessa pasta, você tipicamente tem duas coisas principais. Primeiro, um arquivo chamado skill.md, que é um arquivo Markdown, e isso tem as instruções, o guia de como fazer pro agente. Essa é a parte do Barry, né? E aí, ou seja, o passo 1, faça isso. Passo 2, faça aquilo. Passo 3, faça aquilo outro. E além disso, você tem a segunda parte, que são os scripts. Geralmente, um código Python, né, em que o agente pode rodar para realmente executar o trabalho. Parece muito simples, né? A gente está falando de IA de ponta e uma solução que é uma pasta de arquivos. Mas pensa na lógica de engenharia por trás disso. Arquivos são um primitivo que a gente usa há décadas. São incrivelmente robustos. Você pode acionar, você coloca uma skill ali, rastreia mudanças para saber o que é compartilhável. Né? Você pode zipar um arquivo, você pode mandar ele no Slack, você pode colocar ele no Google Drive. O mais importante aqui é que humanos conseguem ler arquivos. Se você consegue ver qual skill que você está dando para IA, é só você abrir a pasta e ler o arquivo de texto. Você não precisa ficar inspecionando os pesos escondidos dentro de uma rede neural, um negócio super complexo. Nada disso. Teve um ponto interessante na palestra deles, que foi sobre essa questão de código versus texto. Vamos lá. Ferramentas de IA tradicionais, elas frequentemente dependem só de instruções em texto. A frase que eles usaram foi mais ou menos assim: tudo que a gente precisa é código. Né, em inglês, né, eles falam code is all we need. Então, tudo que a gente precisa é código. Porque texto, ele é ambíguo. Né? Se eu te digo, analise a planilha, isso pode significar 1 milhão de coisas, mas se eu dou para o agente um script em Python usando uma biblioteca Pandas para calcular a média e o desvio padrão da coluna B, cara, isso é determinístico, é preciso. A gente sabe exatamente o que ele tem que fazer. Isso é autodocumentado. O mais importante é que o agente ele pode modificar os parâmetros do código se ele precisar. É a diferença entre dizer, me faz um sanduíche e dar um algoritmo preciso para o cara montar o algoritmo com os pesos e as medidas exatas. São pedidos que podem sair a mesma coisa, mas podem sair coisas completamente diferentes. E tem uma outra camada aqui de eficiência técnica que eles chamam de Progressive Disclosure. Eles usam esse termo lá, é tipo divulgação progressiva. Isso endereça um gargalo enorme na inteligência artificial, a janela de contexto, a memória de curto prazo da IA. Vamos lá, imagina que você tem uma IA com acesso a milhares de skills, milhares de habilidades tributárias, jurídicas, RH, código, pesquisa científica. Se você alimentasse as instruções completas de todas essas no cérebro da IA logo de cara, você estouraria a janela de contexto e custaria uma fortuna em tokens. Então, é como tentar memorizar, sei lá, a enciclopédia britânica inteira para resolver uma pergunta simples, entendeu? Não faz muito sentido. Esse Progressive Disclosure que eles falaram, ele é um mecanismo onde o agente, primeiro, só vê os metadados da pasta, o rótulo da caixa, e aí ele sabe, eu tenho uma skill de impostos disponível, então, se eu precisar, eu posso usar ela. Ele não lê os arquivos de dentro até ele decidir, tá, realmente eu preciso fazer os impostos agora. Só então ele abre a pasta, lê o skill, carrega os scripts na memória, mantém a IA leve, rápida, até ela precisar ser mais pesada e profunda. É um sistema tipo de catálogo de biblioteca. Você não pega emprestado todos os livros, você olha a ficha de índice e escolhe o que você vai pegar. E isso que eu tô te falando aqui, isso não é teoria, as pessoas já estão construindo essas skills, você consegue ter resultados muito legais. A Anthropic, ela construiu algumas skills fundamentais dentro do Claude, por exemplo. Tem uma lá que é o que eles chamam de Document Skill, é uma skill que permite você criar documentos de escritórios profissionais, arquivos no Word, no PowerPoint. E isso, cara, é enorme para trabalho de escritório. Quem trabalha em escritório sabe, né? Mas eles também mencionaram aplicações científicas bem interessantes. O exemplo que eles deram foi o seguinte: eles construíram uma skill de pesquisa científica. Normalmente, se você pergunta uma questão complexa de biologia para um chatbot, né, para uma IA, ele só está meio que prevendo a próxima palavra, baseado no que ele leu online, tipo, 3 anos atrás. É meio confuso, tá? Então não é muito correto. Ele não está realmente pensando, analisando, ele está, tipo, fazendo uma análise estatística do que vai vir na frente. Mas eles fizeram esse teste e eles deram para a gente uma pasta de skill com bibliotecas específicas de Python
para bioinformática. Isso permitiu ao agente fazer uma análise real em dados de prontuários eletrônicos que eles tinham ali, tipo calculando correlações, rodando modelos estatísticos. E aí você transforma o chatbot, que era só um chatbot, num assistente de laboratório que realmente roda os números, né? Um outro ponto aqui, navegação web. Cara, sempre foi o calcanhar de Aquiles da IA. Sempre dá errado, sempre quebra, ela sempre fica presa em pop-ups, ela não tem página que ela não consegue ler direito. E aí que entram as integrações de parceiros, as integrações que essas IAs têm com outras aplicações. Eles destacaram, por exemplo, uma skill que ela é construída pela Browser Base, usando uma ferramenta chamada StageHand. Modelos padrão, eles simplesmente lutam com a web moderna. É uma bagunça pro robô. Então, em vez de só dizer, tipo, vai pro site, a skill do Browser Base, ela dá pra gente um conjunto mais robusto de instruções de código sobre como navegar, como clicar botões de forma confiável, como extrair dados. Ela dá pro agente generalista uma expertise específica de um web scraper. Basicamente é isso. E aí a gente entra no problema da matéria escura empresarial, né? A parte que mais me surpreendeu na palestra deles. Cara, não foi que eles estão falando de empresas de tecnologia, foi a adoção empresarial, no geral. Eles falaram de empresas da Fortune 100, as maiores empresas nos Estados Unidos, usando skills, usando habilidades para ensinar agentes as melhores práticas das organizações deles. Pensa num banco grande. Eles têm ali um software interno, que é todo esquisito, proprietário, feito ali há não sei quantos anos, vamos chamar de Sistema 42, tá? E foi construído lá atrás, há vários anos. E nenhum modelo público de IA sabe como usar esse negócio. Mas os funcionários usam todo santo dia e provavelmente odeiam esse sistema. Tem várias empresas que é isso aí, né? Como que você faz para IA ajudar? Você escreve um skill para isso. Você escreve um arquivo Markdown explicando como que o sistema 42 funciona, talvez inclui ali alguns scripts, coloca numa pasta, de repente o agente é um especialista no software proprietário esquisito da sua empresa. Isso resolve esse problema da matéria escura dos dados empresariais, toda aquela coisa escondida atrás do firewall que a IA não tem acesso. E a parte mais maluca, a parte mais louca é que não é só engenheiro de software construindo essas skills, são pessoas de finanças, recrutamento, jurídico, times que não são técnicos. Porque se você consegue escrever um conjunto claro de instruções e salvar um arquivo, você consegue construir uma skill. Você só está documentando o seu próprio processo. Você move o desenvolvimento de IA, de programação. Então você não precisa mais de programação, você está ensinando a IA a jogar o jogo dentro do seu negócio, né? Eles usaram nessa palestra uma analogia muito boa comparando um stack de IA com a história da computação. Pensa no modelo, o cérebro da IA, tipo o Claude, né, no caso da Anthropic. Ele é o processador, ele é a CPU, ele é poderoso, mas ele é só força bruta, ele não faz nada até você dar uma tarefa. Depois você tem o runtime, né, que é o ambiente onde o agente vive, é efetivamente o sistema operacional, ele gerencia recursos, arquivos, a janela de contexto, os skills. E as skills, elas são meio que os aplicativos, é a última ponta. Faz sentido imediato, assim como um sistema operacional. É valioso por causa dos aplicativos que você instala, o Word, o Photoshop. Então, assim, o runtime de IA, ele é valioso por causa das skills que você coloca nele. Você não reconstrói o sistema operacional para editar uma foto. Você só instala o aplicativo de fotos. Você não reconstrói o agente. Você só coloca uma skill nova para que ele consiga fazer edição de fotos. Teve uma distinção importante que eles fizeram entre skills e algo chamado MCP. Você já deve ter ouvido falar nisso, Model Context Protocol. Isso aqui ficou muito famoso, principalmente no ano passado. O MCP, ele conecta o agente ao mundo externo. Ele é o canal ali para os dados, né? Um servidor MCP ele pode conectar o agente para um banco de dados ou para uma API, sei lá, do seu Google Calendar. Então ele é essa conexão, ele é o encanamento ali entre isso tudo. Mas as skills, elas fornecem expertise, elas são o procedimento de como usar essa conexão. O MCP, ele dá para o agente a habilidade de ver o seu calendário, mas a skill, ela diz como marcar uma reunião. Uma skill de agendamento, ela diz pra gente, quando você for marcar uma reunião, você sempre verifica se tem conflito, você deixa um buffer de 5 minutos entre elas e você não marca nada nas sextas-feiras. É isso, é muito diferente. O MCP, ele é a linha telefônica, o skill, ele é o script de vendas. O MCP, ele dá acesso, o skill, ele dá o know-how. Então, agora vem a parte que fica um pouco sci-fi, né? Eles falaram sobre aprendizado contínuo. A ideia de que o Claude, no dia 30, deveria ser melhor do que o Claude
no dia 1. E aqui é um pouco diferente, né? Agora a maioria das pessoas experimenta o dia da marmota com a IA. Toda vez que você começa um novo chat, o modelo esqueceu tudo, ele reseta para as configurações de fábrica. Mas com as skills, você tem uma forma tangível de memória. Eles compartilham um caso específico sobre um script de estilização Python que realmente demonstra isso. É muito interessante. O time estava usando o Claude para gerar apresentações de slide. A gente ficava escrevendo ali o mesmo código Python de forma repetida só para deixar os slides bonitos, configurando tamanho, fonte, cores, margem, derivava a lógica de serialização toda vez, desperdiçava tempo pra caramba, desperdiçava, gastava um monte de token. E os humanos notaram esse padrão, né? E viram que, opa, aqui tem um pulo do gato, né? Eles não foram escrever o código eles mesmos, eles pediram pro Claude salvar aquele script como uma skill pro seu futuro. E a IA escreveu a sua própria skill. Eles perceberam, ela percebeu o padrão e a intenção, e a interação levou à realização. E a IA escreveu o código no arquivo. Cara, pô, parece pequeno. Assim, da próxima vez que ela precisou estilizar um slide, ela não escreveu o código do zero, ela simplesmente rodou a skill de estilização que ela mesma tinha criado, né? Isso é identificar o seu próprio trabalho repetitivo e pensar, cara, como que eu automatizo isso aqui? Isso cria um efeito catraca ali, a IA ela fica melhor e mais rápida quanto mais você usa. Isso leva a visão deles para o futuro de trabalho. Uma base de conhecimento coletiva que evolui, né? Imagina que um novo funcionário ele entra no seu time, normalmente essa pessoa ela leva ali, sei lá, 3 meses para pegar o ritmo, e aí você tem o famoso período de onboarding, né? Mas nessa visão, o agente de IA do seu time ele já tem uma biblioteca de skills compartilhada, né? Pô, formata o relatório do jeito que a gente faz aqui. E aí, no momento que o funcionário senta, o agente já é expert no fluxo de trabalho do time. A base de conhecimento, ela não é uma página wiki empoeirada que ninguém lê. Ela é uma biblioteca de skills ativas e executáveis que a IA usa para te ajudar. Isso tira a IA de um chatbot estático para um trabalhador customizável, que aprende o seu jeito específico de fazer as coisas. E isso é compartilhável. É tipo a App Store, mas para hábitos de trabalho. Efetivamente comoditiza as melhores práticas. Então, fechando aqui, trazendo tudo de volta aqui para você. Por que que você deveria se importar com pastas e arquivos Markdown? Significa que a barreira de entrada para criar assistentes de IA customizados, poderosos e que consigam de fato fazer as coisas simplesmente desabou. Você não precisa ser um engenheiro de machine learning, um engenheiro de software, um engenheiro de AI para saber fazer um fine tuning de pesos. Acabou. Com esses agentes gerais, tipo o que o Claude está virando, você consegue identificar um processo repetitivo, consegue escrever os passos, consegue pegar um script ali legal e construir uma skill. Você consegue construir o Barry e pode parar de depender do Mahesh, né, o gênio puro, para descobrir tudo do zero toda vez. É sobre confiabilidade, é sobre canalizar aquela inteligência bruta em trabalho específico, repetitivo e útil. Isso transforma a IA de novidade em ferramenta. E tem um pensamento que fica comigo: se esses agentes agora conseguem identificar suas próprias tarefas repetitivas, escrever as suas próprias skills para automatizá-las, em que ponto o aprendiz, que é a IA, se torna o mestre do seu fluxo de trabalho mais rápido do que você consegue ensiná-lo? Se a IA é quem está documentando o processo, eventualmente ela pode conhecer o processo melhor do que os humanos que originalmente desenharam o processo. E a gente pode estar caminhando para um mundo onde a IA não está só seguindo instruções na sua pasta, mas ela está simplesmente reorganizando o arquivo inteiro para poder otimizar os fluxos de trabalho que a gente nem sabia que eram ineficientes. É um pouco assustador? Talvez, mas é incrivelmente eficiente. Então, aqui vai meu desafio para você. Olha para o seu desktop, olha para o seu dia a dia, olha para a sua agenda. Qual pasta de conhecimento, qual tarefa repetitiva você entregaria para IA hoje, se você pudesse? Porque esse novo modelo de skill, esse novo modelo de criar habilidades dentro das IAs, pode ser algo que comece pequeno, mas você vai ali, você constrói uma skill, você vê o que acontece. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, me conta nos comentários qual que seria a primeira skill que você criaria para o seu trabalho. E dá uma olhada nesse outro aqui, que ele pode te ajudar a entender um pouco mais sobre esse mundo de inteligência artificial.